Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre o mapa de teoria e práticas do ensino das matérias pedagógicas do ensino médio. Ele veio num formato um pouquinho diferente do que os formulários normais, no PowerPoint, né? Normalmente no Word, mas nada mais é do que você estar fazendo um trabalho para você estar apresentando para os alunos, né? Você como professor, ensinando outros professores, sendo que a temática está em o estágio e sua importância para a formação docente. A gente sabe que fazemos estágio nas faculdades, até quando vai lá o magistério, quem tem magistério tem essa questão de ter feito estágio, porque é ali no estágio, na sala de aula, que a gente vai estar aprendendo, né? Colocando tudo que a gente aprendeu na sala de aula, teoria, colocando em prática, conseguindo analisar, vendo as diferenças, a importância de a gente saber, por exemplo, os estágios da criança, como ela se comporta em cada idade, como que ela aprende em cada etapa. Isso vai estar facilitando quando a gente vai lá para a sala de aula. Mas ao entrar numa sala de aula, tem aquele baque porque é muita teoria para nada de prática. Então essa questão do estágio, ela vem para estar facilitando, para a gente poder chegar lá tendo um conhecimento, tendo um pouquinho de base para como se comportar com os alunos, como levar uma matéria mais adequada, algo mais contextualizado com o dia a dia deles, para eles conseguirem aprender um pouquinho melhor. E os slides, eles têm já uma pré-formatação ali sobre a questão de dados, né? Tem a questão do tempo de aula, que a professora colocou ali em questão de 50 minutos, que seria uma aula, né? E tem uma pré-formatação que a gente vai estar falando agora um pouquinho, tá bom? Vamos falar então um pouquinho sobre a relação do que é pedido nos slides, né? O tema, né, a base referente a esses slides, elas precisam ser estágio como exigência para a formação docente e sua importância na instrumentalização de profissionais capazes de articular práticas e teorias. Ou seja, né, por que é importante, quanto você, futuro pedagogo, ir para dentro de uma sala de aula, por exemplo, lá estar observando as crianças brincando, estar vendo eles aprendendo, mas você primeiramente só observando, e depois você leu, fazer uma regência. Por que isso é importante? O que isso acrescenta na sua aprendizagem profissional? Porque vai facilitar depois muito, né? A gente vai conseguir estar pegando lá o que a gente aprendeu, ver lá o que o Vygotsky falou, o Piaget falou, e analisar como na prática isso é fundamental para um profissional estar sabendo. Eu até digo mais, hoje eu sou mãe, sou pedagoga, como é importante se toda mãe pudesse ter pedagogia antes de ter um filho, você conseguir entender muito mais esse mundo da criança, do que só o seu olhar. Então, para a gente estar falando em relação a isso nessa atividade, tá? No slide 1 é só questão do nome, RA, o polo ali, para estar preenchendo o formulário, né? Apesar que é em outra questão que não é no Word, mas a base é a mesma. No 2 seria aquelas instruções gerais, que não é para mexer nada, a questão de nota e quanto que vale, o prazo de entrega. No 3, um título, né? Um título ligado ao que vai estar sendo falado, essa questão da importância do estágio ali, e uma imagem. Essa imagem, a professora até coloca mais no final, é a questão do Pixabay, a importância de estar utilizando um banco de imagens, né, gratuito, porque tem essa questão de direitos autorais que acabam podendo dar prejuízos, né, para quem está utilizando uma imagem de maneira inadequada. Então, procura lá no Google Pixabay, vai mostrar vários lá. Tem outros bancos de imagens gratuitos que também aparecem lá. Só estar colocando certinho a referência, guardando o link, para poder estar colocando tudo lá no último slide quando pede a referência, tá bom? No 4, no 5 e no 6, em um desses daqui, precisa ter uma imagem, porque lá é pedido para você estar colocando o que será trabalhado. E num desses tem que estar mostrando uma imagem relacionada com o que será trabalhado. Mas o que você pode estar trabalhando nesse trabalho, né?
Você pode estar trabalhando como, por exemplo, a relação entre a importância do estágio, por que os professores necessitam estar fazendo estágio, se é importante, estar tentando colocar essa questão da teoria, como ela pode estar auxiliando essa relação depois na prática, né? Como você consegue utilizar o que você adquiriu durante esses 4 anos de aprendizado em sala de aula, colocar depois para estar te acrescentando na questão de levar uma atividade valorosa para as tuas crianças, entre tantas outras situações que você pode estar falando ali. Lembrando sempre da importância do estágio em relação à prática docente, tá? No 7, no 8, no 9 e no 10, seriam 2 exemplos que você pode estar mostrando essa questão da teoria e da prática. Pode ser algum exemplo prático, se você trabalha, ou se alguma ilustração que você venha estar colocando. Lá vai mostrar certinho a questão do exemplo, depois a questão da imagem que você tem que estar colocando referente a isso. Um exemplo que a gente pode estar colocando ali, que você pode estar mostrando essa relação ali, né? A questão, por exemplo, da reciclagem, né? Lá um dia você viu a sua professora falando a questão da importância da reciclagem, como é a questão do meio ambiente, como é importante isso. E o que você pode estar utilizando com os seus alunos? A questão de fazer brinquedos, como por exemplo um boliche com garrafas PET ou com garrafas de leite, ou tantas outras situações que você consegue estar fazendo de brinquedos, né, com materiais reciclados, só um exemplo, né? Depois, vamos lá, o 11, o 12 e o 13, a importância do estágio para a formação docente, e junto uma imagem. Por que é importante? Tenta pegar e lembrar lá nas aulas, lá no material, né? Porque é importante um futuro pedagogo fazer o estágio? O que será que vai estar acrescentando, né? Qual a importância dessas práticas, como a questão da regência, como a questão de você observar, né? Porque a questão do observar, quando bem observado, a gente consegue aprender tanto quanto uma regência, porque quando você observa, você vê como a professora trata o aluno, você analisa como ela faz para fazer uma correção de um aluno, como ela explica para um aluno. Quando ela chama atenção, por exemplo, ela chama a atenção de uma maneira determinada, ela sabe ser rígida quando ela precisa ser rígida, mas ela sabe daquela atenção especial também quando ela precisa, e tudo isso daí é importante, porque depois, quando a gente for lá para uma sala de aula como professor, nós vamos poder nos lembrar, se espelhar naqueles exemplos que a gente teve, para poder também estar colocando na prática. Depois, mais adiante, né, tem o 14 e o 15, que são as considerações finais, sua conclusão, o que você achou de importante em tudo isso, né? É realmente tipo uma conclusão sua ali, que você tem 2 slides para estar colocando. E, por último, as referências, né? Referência de livro, se você utilizar uma citação, que é sempre importante, principalmente quando se está tratando em aulas para outros professores, ter questões de citações, né, fundamento teórico para você poder estar mostrando para eles, de acordo com fulano, diz isso, isso valida mais a sua palavra. Então, pense sempre assim, material didático é bom sempre estar bem lido, a questão de pesquisas na internet também são fundamentais para fazer um trabalho, e qualquer coisa estamos aqui para auxiliar, tá bom? Obrigada.